Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar estudando hoje volume do prisma, certo? A gente vai especificamente hoje estudar o volume do cilindro circular reto. A nossa atenção vai ser voltada para ele, que é uma figura diferenciada dentro dos prismas. Por quê? Porque ele tem uma base circular, certo? Essas aqui são algumas das características. Ele tem duas bases circulares, onde a gente acha o raio. E ele tem altura. Ele tem duas bases circulares e tem uma altura. E a gente vai calcular o volume dessa figura, certo? Se a gente olhar de cima dele, uma vista superior, ele vai ter essa vista aqui, que é a vista da base dele, que a gente já estudou como é que se calcula a área e o volume, a área dessa figura. E essa aqui é a vista frontal, se a gente olhar de frente para o cilindro. A gente vai ver também hoje algumas características, certo? Esse cilindro é um sólido geométrico. Suas bases são dois círculos paralelos e concluentes. E o que é isso? Duas bases, esse aqui, esse círculo aqui e esse aqui de baixo. Então, isso aqui são as bases deles. São círculos paralelos, porque está um em cima do outro. Ele apresenta a superfície curva, são curvas, e a altura dele é a distância entre as duas bases. A gente sabe que o cilindro é um sólido geométrico. Por ele ser um sólido geométrico, ele possui volume. Então a gente vai calcular esse volume. Porém, nós já sabemos calcular o volume de um prisma, que a gente utiliza a fórmula área da base vezes altura. No cilindro, quando a gente observa o cilindro, ele tem a base dele, que é um círculo. A gente vai calcular a área dessa base, certo? Que é um círculo, vai ter um raio. Então, para calcular a área dessa base, a gente usa a fórmula πr ao quadrado. A partir dessa fórmula, a área da base vezes a altura, se a área dele é πr ao quadrado, a gente multiplica pela altura. Então, isso aqui agora é a fórmula do volume. πr ao quadrado vezes a altura. Volume do cilindro. A gente pode utilizar a área da base vezes a altura, sabendo que a área da base é πr ao quadrado, e a gente multiplica pela altura. Vou fazer alguns exemplos com vocês agora para a gente visualizar melhor. Dados o raio e a altura, qual é o cilindro reto de maior volume? Eu tenho dois cilindros, um tem raio 3, outro tem raio 5, um tem altura 1 e o outro tem altura 2. Na verdade, um tem altura 5 e o outro tem altura 3. Então, qual desses dois cilindros é maior? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o volume de cada um. Primeiro vamos calcular o volume do C1, vou chamar de volume 1. Que a gente sabe que é a área da base, que é πr ao quadrado vezes a altura. O R aqui ele deu, então eu substituo o R no lugar do R aqui. E a altura ele deu, eu substituo no lugar do H. Então, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5, 45. Então, o volume desse cilindro 1 é 45π. E agora eu tenho que fazer o quê? Calcular o volume do cilindro 2. No lugar do R, eu coloco o raio. No lugar do H, eu coloco a altura 2. O raio é 5, a altura é 3. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Então, qual é o cilindro maior? O V2. Esse aqui é maior. O C2. Outro exemplo, qual é a quantidade de água necessária para encher completamente o reservatório, cujas medidas interiores estão na figura? O que é que ele está dando aqui? Ele está dando o diâmetro desse cilindro e a altura, que é a distância entre as duas bases. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que achar o raio. Se ele deu o diâmetro, eu sei que a metade do diâmetro é igual ao raio. Então o raio desse cilindro aqui é 1. O que eu tenho que fazer agora? Pegar a formulazinha, πr ao quadrado vezes h. Quem é o R? 1.
Quem é a altura? 3,5. Substituo. 1 ao quadrado é 1. 3,5 vezes 1, 3,5 π. Esse aqui é o volume do cilindro. Só que, se ele der o π, eu substituo. 3,5 vezes 3,14. Eu vou ter o volume total desse cilindro aqui. Mais um exemplo. Cilindro com diâmetro da base de medida igual a 8. Ele diz que o diâmetro dessa figura aqui, esse cilindro, é 8. E a altura é 5. Quer que você calcule o volume. Como é que eu vou calcular o volume disso aqui? Eu tenho que pegar a formulazinha. Primeiro eu tenho que achar o raio. Quem é o raio? Metade do diâmetro. Se o diâmetro é 8, o raio é 4. Vou substituir agora na fórmula. É πr ao quadrado vezes h. No lugar do r eu coloco 4, no lugar do h eu coloco 5. Então vai ficar 4 ao quadrado é 16 vezes 5. 16 vezes 5, 80 π. Então esse aqui é o volume do cilindro, certo?